Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos falar aí sobre mais um filo do reino Animalia, mais um filo aí do reino animal. Vamos falar do filo dos artrópodes, né? O filo artrópoda, que é um dos filos aí mais diversificados dentro do reino animal. Então vamos ver aí todas as classificações, as características aí dos vários grupos que vão ser agrupados dentro do filo dos artrópodes. Antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que já vá deixando o seu like aí, que deixe seu comentário e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando a divulgar aí o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre os artrópodes. O que vem a ser aí os artrópodes, o filo artrópodes? Os artrópodes vão ser animais aí que vão apresentar um exoesqueleto, um esqueleto externo, tá? E vão possuir aí as apêndices articuladas. O que são apêndices? Vão ser aí os membros, né? As patas articuladas. É justamente isso aí, né? Que o nome artrópodes quer dizer. Artro é articulação e podos seria pés. Então são os animais que possuem os pés articulados. Então vamos falar as principais características do grupo artrópode. A principal característica desse grupo é justamente o seu nome, que vão possuir as patas articuladas. E com essas patas articuladas, esses animais vão ter uma locomoção muito mais eficiente se eu comparar aí com os filos anteriores. E isso vai ajudar também esses animais aí em realizarem a captura de alimento, a fazerem a sua caça, né? A agirem como predadores aí na natureza. Essas patas articuladas vai facilitar a captura de alimento, o que vai possibilitar aí que esses artrópodes sejam um dos grupos de animal, o filo de animal, um dos filos de animais mais bem, que explora melhor aí o nosso planeta. Além disso, essas patas articuladas vão auxiliar também esses animais à defesa, né? A se defender de eventuais predadores, a fugir desses predadores. Continuando ainda as características gerais dos artrópodes, esses animais vão ser abundantes no planeta Terra, tá? Esses animais vão ser abundantes tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres. E vai ter aí uma grande variedade de formas de seres vivos, de animais dentro desse filo dos artrópodes. Os artrópodes também possuem a simetria bilateral, né? Que é aquela simetria que, se partirmos o animal ao meio, nós vamos ter dois lados iguais, como se fossem espelho um lado do outro. Isso quer dizer simetria bilateral. Se nós cortarmos qualquer um desses animais aqui ao meio, eles vão ter este tipo de simetria bilateral. Eles possuem um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? Exo significa externo. Esqueleto externo, o esqueleto fica do lado de fora do corpo desses animais. Esse exoesqueleto, ele é impermeável, né? Ou seja, ele impede que esse animal perca água para o ambiente e que também absorva água aí pelas partes do corpo. Vai apenas absorver aí pelas peças bucais. Esse exoesqueleto vai ser formado, na sua grande maioria, por uma substância chamada de quitina, tá? E em uma pequena minoria aí por calcário. E a função desse exoesqueleto é justamente o revestimento e a proteção desses animais e também evitar aí a desidratação, evitar que esses animais percam água para o ambiente, né? A gente vê no deserto, um dos animais que sempre está relacionado com o deserto é o quê? É o escorpião. O escorpião vive muito bem em locais secos porque ele tem esse exoesqueleto aí que impede que ele perca água para o ambiente. Quando, porém, vem uma gotinha de orvalho, ele vai absorver, né, pelas suas peças bucais essa água. Quando ele se alimenta de um outro inseto, de um outro animal, ele absorve juntamente com a sua alimentação a água necessária para manter a vida. E ele não perde essa água por desidratação, graças a esse exoesqueleto quitinoso aí, que reveste o corpo dele, dando sustentação e proteção ao corpo deles. Esses animais, os artrópodes, por terem esse exoesqueleto externo, eles vão passar por uma fase de troca desse exoesqueleto, que é chamado de muda ou ecdise. O que é a muda ou ecdise, se cair na prova de vocês? A muda ou ecdise
é nada mais do que a troca de um exoesqueleto, permitindo aí o crescimento desse artrópode. É como se fosse uma roupa, né, que nós, quando éramos crianças, tínhamos que jogar ela fora e comprar uma roupa nova. Mesma coisa acontece aí com o exoesqueleto dos artrópodes. Todos os artrópodes, sem exceção. Eles trocam esse exoesqueleto, o corpo dele fica molinho, isso permite que ele cresça um pouco. Porém, vai secretando camadas aí de exoesqueleto e ele endurece novamente. Depois, quando ele endurece, ele não consegue mais crescer. Então ele fica algum tempo parado, sem crescer, e aí ele faz essa muda, essa ecdise, essa troca do exoesqueleto, e depois que ele sai desse exoesqueleto por alguns dias, ele vai crescer um pouco até o exoesqueleto endurecer novamente. Tá? Então aqui tem um gráfico, ó, ocorreu a muda, né? Teve o período de crescimento aí pós-muda, cresceu, cresceu, cresceu e parou. Parou de crescer, viveu grande parte do tempo aí sem crescer, e aí ele faz uma nova muda e aí começa a crescer novamente. Ao endurecer, vai parando o crescimento, vai cessando o crescimento até novamente ocorrer uma nova muda. O sistema digestório dos artrópodes vai ser completo, ou seja, vai ter uma entrada e uma saída, né? A entrada dos alimentos é chamada de boca e a saída dos excrementos é chamada de ânus. E esses artrópodes vão ser carnívoros ou herbívoros, dependendo aí da espécie, né? Os carnívoros vão se alimentar de carne, também chamados de insetívoros, né? Vão se alimentar de insetos, e os herbívoros vão se alimentar de vegetais. A digestão dos artrópodes vai acontecer extracelularmente, né? Do tubo digestório, ou extracorpórea, como é o que acontece, por exemplo, aí com os aracnídeos. A aranha, o escorpião, a aranha vai e morde com as quelíceras, injeta com as quelíceras uma espécie de um veneno aí na sua presa, e a digestão vai acontecer dentro do corpo do exoesqueleto aí da sua presa. Tá? Por exemplo, ela vai e morde uma barata, injeta com as quelíceras ali o veneno, esse veneno vai dissolver todo o ingrediente dentro do exoesqueleto, né? A digestão então ocorre extracorporeamente aí da aranha, e ela vai e suga aqueles líquidos já digeridos, né? E nos outros artrópodes, a digestão vai ser extracelular dentro do tubo digestório. O sistema circulatório desses artrópodes vai ser aberto, ou seja, não vai ocorrer circulação no sangue dentro de vasos condutores, de veias e artérias. O sangue dos insetos é incolor, ele não tem cor, tá? E não vai transportar gases, tá? A função do sangue vai ser apenas aí transportar nutrientes pelo corpo desse animal. Os gases vão estar entrando aí através do sistema respiratório, né, por brânquias ou por traqueias, e vão se esparramar por dentro do corpo desse animal, por essas grandes cavidades aí, no caso dos terrestres, tá? Chamadas de traqueia, que já vai em encontro dos tecidos, formando lacunas dentro dos tecidos, onde ocorre a entrada de oxigênio por osmose para os tecidos e a saída por osmose do CO2 para fora aí, pela a cavidade chamada de traqueia, que vai ser eliminado do ambiente. O sistema excretor, né, vai ser bem diferente, aí vai variar de uma classe para outra, então é interessante quando for estudar as classes separadamente, detalhadamente, aí sim falar sobre o sistema excretor, mas já vão ter aí células especializadas, né, para realização da excreção. O sistema nervoso desses animais vai ser ainda ganglionar, porém já vão possuir aí olhos bem desenvolvidos, como esses olhos dos mosquitos, né, que são, na verdade, um conjunto de vários pequenos olhos. Vão possuir pelos sensitivos e também antenas. Todos esses olhos e pelos sensitivos e antenas vão facilitar aí esse animal a explorar o ambiente, né, a interpretar o ambiente onde ele vive. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução sexuada dos artrópodes. Os artrópodes vão ser dioicos, né, vão ter a fecundação interna, ou seja, vai ter cópula, e podem passar aí por um desenvolvimento direto ou indireto.
desenvolvimento direto é quando o inseto, aí, quando o artrópode já nasce filhotinho igual ao pai, como nós, né? E indireto quando ele passa por uma fase de larva. É o caso aí da traça, né? Aqui a larva da traça e aqui a traça, né, já adulta. Tá? Então a fecundação interna é o encontro dos gametas masculino e feminino dentro do corpo do animal, geralmente no corpo da fêmea, né, dentro do corpo da fêmea. E a metamorfose, né, vamos passar pela essa metamorfose quando o desenvolvimento é indireto, tá? Que nada mais é metamorfose do que as modificações aí que vão ocorrer durante a transformação de jovem em adulto. Essa metamorfose pode ser incompleta ou metamorfose pode ser completa, tá? Aqui seria a metamorfose incompleta, é o caso do gafanhoto, né, que é aquela metamorfose que o organismo vai passando aí por fases de ninfa antes de se tornar um adulto, tá? E a metamorfose completa é o caso da borboleta e dos mosquitos, das moscas, né? Que é aquela em que o organismo, né, passa por fases de larva, pupa, casulo, antes de se tornar aí um adulto, né? O caso aí da nossa querida borboleta, que foi botada aí por uma borboleta, um ovinho, do ovinho eclodiu a larva que se alimenta incessantemente, depois vira uma pupa, né? Depois se transforma, essa pupa forma o casulo que envolve, e dentro desse casulo ela ocorre toda a transformação dela aí em uma nova e bela borboleta, né? Então nesse caso aqui da borboleta, da mosca também, da varejeira, dos mosquitos, a metamorfose vai ser completa. Vamos falar agora da classificação dos artrópodes. Os principais critérios de classificação seria a divisão do corpo e o número de apêndices, né? O número de apêndices aí, patas e antenas. As principais classes vai ser a classe aracnídea, a classe dos quilópodes, a classe dos crustáceos, os diplópodes, insecta. Então, classe aracnida, quilópoda, crustácea, diplópoda e insecta. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas classes. A primeira classe a ser abordada aqui é a classe insecta. Esses insetos, né, possuem asas. Então, se possui asas, vai ser aí da classe insecta. É um inseto, tá? Porém, esses insetos vão ter aparelhos bucal aí variado, de acordo aí com o seu tipo de alimentação, tá? Cada um deles vai ter um tipo de aparelho bucal. O pernilongo, por exemplo, tem um aparelho adaptado para perfurar os tecidos dos animais quando é a fêmea, ou do macho para perfurar os tecidos das árvores para sugar a seiva. Enquanto a borboleta tem uma espécie aí de aparelho bucal para sugar, lamber e retirar o néctar das flores, tá? O corpo dos artrópodes, dos insetos, vão ser divididos em 3 partes, em cabeça, tórax e abdômen. Além de o corpo se dividir em 3 partes, eles vão possuir aí 3 pares de patas, 3 perninhas, 3 pares de patas ou 6 pernas, né? Então, 1 par, 2 par, 3 par. E possui 1 par de antena. Então, essas são as principais características aí que você, na hora que chegar na hora da prova, vai conseguir matar a charada se é um inseto ou não. Se tem o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de patas e 1 par de antena, é um inseto. E possui asas, é lógico, né? Então, é um inseto. Beleza? Agora vamos falar dos crustáceos. A classe dos crustáceos, ou classe crustácea, esses animais aí dessa classe vão ser aquáticos ou terrestres, depende da espécie. Possui um exoesqueleto, no caso dos crustáceos, um exoesqueleto calcário. No caso dos insectos, o exoesqueleto é quitinoso, e aqui nos crustáceos o exoesqueleto é calcário. O corpo dele vai ser dividido diferentemente aí do corpo dos insetos. Os crustáceos, o corpo é dividido em cefalotórax, que é a cabeça e o tórax juntos, e o abdômen. Então eu vou ter apenas 2 divisões do corpo, cefalotórax e abdômen. Além disso, o número de patas vai mudar.
quantas patas esse animal vai possuir. Quantas patas o crustáceo possui? Possui 10 patas, ou seja, possui 5 pares de patas. E também aumenta aí o número de antenas. Vai ter aí 2 pares de antenas. Vendo aí, ó, no caso dos insetos, tinha apenas 1 par e 3 pares de patas. 1 par de antenas, 3 pares de patas, e o corpo dos insetos era dividido em cabeça, tórax e abdômen. Agora aqui nos crustáceos, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, vão ter 5 pares de patas e apenas 2 pares de antenas aqui no caso dos crustáceos. Agora vamos falar dos aracnídeos, da classe aracnida. Os aracnídeos todos vão ser aracnídeos terrestres, vão possuir aí um apêndice, um par de apêndices especializado chamado de pedipalpos, que tem a função sensorial de interpretar, de ver o ambiente, de tocar o ambiente, e também tem a função reprodutiva, tá, em algumas espécies, e vai possuir as quelíceras, que tem a finalidade da captura de presas. É através das quelíceras que os aracnídeos, né, na sua grande maioria, injeta o veneno, aí, a peçonha, né, nas suas presas. Tá? O escorpião não vai ter quelícera, mas vai ter o ferrão aqui, o aguilhão, que vai estar injetando o veneno aí nas suas presas. O corpo desses animais é dividido em cefalotórax e abdômen também, correto? Vão possuir 4 pares de patas, que servem literalmente para eles se locomoverem, tá? 1, 2, 3, 4. 4 pares de patas, né? Mais as pinças. Aqui na aranha, 1, 2, 3, 4 pares de patas. O pedipalpo e as quelíceras, que não são patas, né? Tem outra finalidade. Aqui no carrapato, 1, 2, 3, 4 pares de patas também. Porém, as aracnídeos não possuem antenas nenhuma, não possuem nenhuma antena. Tá? Então essas são as caras. Se eu ver um animal que o corpo é dividido em 2 partes, cefalotórax e abdômen, tem 4 pares de patas, não tem asas e não tem antenas, é da classe aracnídea, né? São os aracnídeos. A classe quilópoda, né? O termo quilópode significa 1000 patas, é um animal que tem um monte de patas aí. É o caso da centopeia. Eles vão ser aí carnívoros e predadores e vão possuir veneno. Eles têm a divisão do corpo formada em cabeça e um abdômen bem extenso, né? Então aqui está a cabeça e tudo isso aqui seria o abdômen desse animal. Eles possuem 1 par de patas, 1 par de patas por segmento. Então essa é a característica do quilópode, 1 par de pata por segmento, tá? E antenas, vai ter 1 par de antenas bem longas aqui, tá? Que vai servir aí para eles tatearem o ambiente. E o ferrão aqui atrás, da parte de trás, essa parte aqui que é utilizada para injetar o ferrão aí nas suas presas, para se defender. E a classe diplópoda vão ser todos herbívoros, vão se enrolar aí, enrolam-se quando ameaçados. É o caso do piolho de cobra, conhecido aqui na região como piolho de cobra. A divisão do corpo é dividida também em cabeça e abdômen. Porém, aqui os diplópodes vão ter 2 pares de patas por segmento. É a característica do diplópodes. E possuem também 1 par de antenas, porém, antenas essas bem curtas se comparado aí com os quilópodes. Tá? Então, esses aqui, piolho de cobra, são os diplópodes, que tem 2 pares por segmento do corpo, 2 pares de patas por segmento, uma antena curtinha, e o corpo é dividido em cabeça e um abdômen bem longo também. Uma outra diferença do quilópode é que eles são mais cilíndricos, enquanto o quilópode é achatado, né? Se você já viu uma centopeia, você vê que ela é bem achatada. E o piolho de cobra, que é um diplópode, ele é mais arredondado, mais cilíndrico e compridinho, certo? É uma outra diferença aí da classe diplópoda para quilópode. Vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre os artrópodes. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu, deixar seu like, deixar seu comentário aí, sugestão para novas aulas, tá? E um forte abraço e até a nossa próxima aula, que em breve está vindo aí uma nova aula, né, sobre essa série aí dos filhos do reino animal.
Até lá!